Este projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195 de 2022. Acessibilidade inclusa, descrição de vídeo e interpretação em Libras. Salve, salve, rapaziada, Street Lab no ar, mais um episódio diretamente das ruas de Fortal. Eu tô aqui nada mais nada menos do que a Praça José de Alencar, no coração de Fortaleza, para trocar uma ideia com ele, com o meu, com o seu, com o nosso chapa, que vive da rua, faz arte na rua, é um cara conhecido na rua. O nome dele é Francisco Velto, mais conhecido como Padeiro MC. E aí, Padeirinho? Satisfação total, mano. Satisfação, meu brother. Fala perto do microfone aí, porque nós estamos aqui, galera, numa praça, tem um culto ali, tem um cara no carro de som acolá, os ônibus passando. E é isso, essa é a vivência da rua, galera. Movimento de rua, né? Esse é o movimento de rua. Mais uma vez aqui, satisfação total aqui com meu mano Eric. E, cara, é isso. Eu sou um cara que eu vim da rua desde moleque. Essa praça aqui foi meu habitat desde moleque. Sempre andei nessa praça que na época a galera dos hippie, tatuador era aqui. Era tudo aqui, E né? onde sempre eu fiz vários corre com molecada aqui. Cheguei a tirar brother da rua daqui, levar pra dentro da minha comunidade. E foi através dessa praça que veio a ideia de eu criar até o meu primeiro som na época, que foi Primo do Centro. Eita, pode crer, vamos introduzir assim. O Street Lab é isso, esse projeto é isso, Padeirinho. Falar das vivências de rua. Mas, antes de qualquer coisa, quem é o Francisco Velto? Quem é o Padeiro MC? Cara, o Francisco Velto, Padeiro MC, é paraense. Nasci no Pará, vim de lá com 2 anos de idade depois que eu perdi meu pai de um derrame cerebral. Minha mãe não tinha familiares lá. E como nossa família toda era aqui de Fortaleza e de General Sampaio, a gente retornou pra cá, eles me trouxeram pra cá e quando eu vi o mundo pela primeira vez eu tava aqui em Fortal. E aqui até hoje, graças a Deus, é onde eu consigo viver e sobreviver. Massa. E sim, complementando, pai de 2 filhos, tenho mulher, 46 anos, ainda tenho minha mãe, graças a Deus, tenho minha avó e tamo aí. Qual quebrada? Barra do Ceará, já morei nas Goiabeiras, hoje eu tô morando na Cipelque, mas a minha quebra é aquilo ali, ó, Pirambu, Barra, Goiabeira, Cipelque, tamo junto e misturado. O Padeirinho, então, ele é um cara que, pelo que você falou, tem essa vivência de rua, tem essa cara da rua. E como foi essa tua vivência na rua, Padeirinho? Conta pra mim um pouco da tua história. Brother, eu venho de família desestruturada, né? Onde sempre tivemos problema com finança, moramos em área de risco, areal, morro. Quando eu enxerguei o mundo, eu morava no Pirambu, tava morando no Pirambu, né? Na época era tudo areia, morro e tal. E dali a gente, depois dos 9, 8 anos de idade, a gente se mudou para Barra do Ceará, onde na época era a mesma coisa, areal, barracos, morro, e a gente conseguiu um pequeno terreno e formou nossa casa, fizemos nosso barraco, até chegar em casa. E aí, tipo, por conta de ter a família desestruturada, sempre vivi assim, na rua. Infelizmente eu fui um cara que eu não estudei, porque eu não tive a oportunidade de ter uma família que se preocupasse na época com esse lado. E tudo isso eu já vim fazer depois de maior de idade, né? Consegui dar a volta por cima. E aí eu sempre tive esse bagulho da rua, de estar na rua, de estar nos cantos. Saía da minha quebrada, vinha pro centro. Eu fui um cara que, desde moleque, já consegui viver muita coisa dentro de Fortal. Massa. Ir pro meio dos prédios, Massa. ir pra dentro dos mangues e aprendendo a sobreviver. Como foi essa tua vivência na rua? Com o que foi que tu se deparou na rua? O que foi que o Padeirinho viveu na rua? Cara, o Padeiro, ele viveu um bagulho muito louco na rua, porque eu passava mais tempo na rua do que em casa, né? Por conta de ter uma família desestruturada, às vezes não tinha aquele pilar. Como perdi meu pai com 2 anos de idade, minha mãe trabalhava
voltava de 15 em 15 dias para casa, então ficava na responsabilidade dos meus tios e da minha avó. Minha avó também trabalhava, meus tios não me davam muita atenção, a não ser só me bater, né? Porque naquela época os castigos eram mais cruel. Então eu vinha me virar no meio da rua, então ia para os prédios, às vezes pedia para limpar terrenos, tipo, tivesse pé de jambo, eu pedia para limpar aquele terreno para tirar jambo e me alimentar. E como aqui no centro também, via fazer os corre aqui, porque aqui eu conseguia fazer um favor para um, favor para outro e me mantendo com alimentação, fazendo novas amizades, até infelizmente se deparar com alguns pequenos delitos, né? Infelizmente, coisa superada hoje, mas massa. Foi vivência, né? Essas vivências da rua. Como toda grande capital conturbada, vem gente de todo canto, a população de rua só aumenta, infelizmente. E nessas suas vivências você se deparou em algum momento, como é que eu posso falar, colocar pra ti, praticando o que a rua ensinava naquela época? O Paderinho se encontrou já em algum momento assim, situação, cara, dessas paradas loucas da rua de Fortal? Eu acho que, tipo assim, eu aprendi muito com a rua. Eu errei, fiz muitas coisas erradas, mas eu aprendi muito também, tá entendendo? Tipo, tem várias coisas que a rua ensina, velho. Às vezes você não apanha em casa, apanha no meio da rua. Outra coisa que a rua ensina, velho, é que você, se você não lutar por você, velho, ninguém vai lutar, tá ligado? Então tem que ser você por você. E eu mesmo errando muito no meio da rua nas minhas vivências, eu fui aprendendo pouco a pouco e depois eu consegui começar a tentar se lapidar, a perceber que eu estava errado. No meio da rua mesmo eu consegui perceber que eu também conseguiria viver e dar a volta por cima por mim mesmo e já viver de outra forma na minha vida. Então, às vezes eu tirava uma coisa de uma pessoa para me obter o que eu não tinha. Mas eu também comecei a perceber, vendo a galera trabalhando na rua, vendendo água, um café, que eu também tinha essa capacidade, porque eu fui crescendo na rua e para mim eu imaginava que eu não conseguia um trabalho porque eu não estudei, que eu não conseguia ter uma oportunidade porque eu não tinha minha documentação. Mas eu vi essa galera trabalhando na rua e eu pensei, meu irmão, acho que eu também posso conseguir levantar um trampo desse e trabalhar por mim. Tem um estrofe da tua vida na rua que é de superação. Muitos. Que você fala muito que você superou o vício na sua caminhada e tal. Como foi esse lance? Como foi essa superação? Dentro das minhas músicas, nas primeiras minhas composições, como em muitas agora, eu relato quase que tudo que eu vivi na rua. Do erro, depois a querer acertar. Cara, tipo, aquele bagulho ali de superação, ele é uma parada tão forte que eu, mesmo na época que eu vivia meus lances errados, eu sempre tive caráter. Nunca pisei com nenhum brother, sabia entrar e sair em qualquer canto. Então aquilo ali, quando eu vi que eu conseguia dar a volta por cima e ter outra vida, uma vida, suar a camisa para conseguir o que é meu, eu fui aprendendo essas coisas pouco a pouco. Eu comecei a introduzir em algumas letras, aqui no meio da rua. Eu vivia na rua, mas eu sempre tive casa, eu sempre tive família. Eu vinha pra rua porque era uma escolha, eu sabia que eu conseguia aqui ter minha comida, mas eu também ia pra minha casa, comer, dormir também na minha casa. É que nem eu disse, como eu não tinha ninguém ali pra me orientar, eu vivia da maneira que eu queria, livre. Pra mim aquela liberdade era tudo, né? Mas aí, a rua, como ela me ensinou muito, eu consegui botar em muitas músicas minhas como se superar na vida, como dar a volta por cima, como ter força de vontade para dar uma volta por cima. E sabe o que foi mais foda? Eu passei pelo 5-5, ainda arrisquei um 5-7 e já estava traficando quando eu percebi que aquela vida não era para mim. Já beirando os 18 anos de idade, antes, na menor idade, eu ia preso várias vezes e me saltava por ser menor. Quando eu fiquei de maior, eu fui 3 vezes e quase desci pra cadeia. E foi em uma delas que eu vi que aquela vida não era pra mim, porque refleti tudo que eu vivi aqui no meio da rua e em várias outras
ocasiões de vivência minha e pude perceber que eu tinha força e potencial suficiente para mim conseguir o que era meu, lutando, trabalhando, suando a camisa. E aí, em mais ou menos 98, que foi a derradeira vez que eu fui detido e preso pela polícia, eu disse naquele momento que eu ia dar a volta por cima e comecei a botar em prática essa volta por cima, essa redenção. E aí foi só... Como foi essa volta por cima? 98, na final da Copa, eu estava justamente detido, preso, passei uma semana por conta de droga. E aí eu soube que um amigo meu tinha sido morto. E esse cara já tinha sido parceiro meu. E há algum tempo eu já tinha tirado um brother aqui na rua, que é até o primo, que eu cheguei até a fazer música de homenagem pra ele. E aí eu comecei a refletir, velho, essa vida não é pra mim, eu tenho que mudar meu comportamento e dar a volta por cima. E aí eu desci do salto. Aquele cara que era bichão e tal, considerado por ser doidão, desci do salto. Assim que eu saí, cheguei pra minha família, conversei, eles me ajudaram até pagar a fiança pra me soltar. Passei 2 anos assinando. Graças a Deus, meu nome hoje é limpo. E aí eu fui pastorar carro, velho, na beira-mar. Sempre tive uns contatos de brother que pastorava carro na beira-mar, galera ali do Mucuripe, do Morro do Castelo. E os caras me ajudaram, me colocaram num ponto de carro na beira-mar. E eu comecei a ganhar minha grana ali. E aí eu descobri como era bom ganhar a grana suado. E a partir dali começou a vir outras oportunidades. E aí eu comecei a remar para deixar as drogas. E aí já foi outro trabalho. E isso, eu não fui para clínica, eu não fui para dentro de igreja, nem fui me esconder atrás de uma Bíblia. Mas eu conversei com Deus e eu pedi para Deus me abençoar naquele momento, tirar inimigo da minha frente. Pedi para Deus me colocar em oportunidades e abrir caminhos para mim. E aí o que aconteceu? Então teve um trabalho de fé também, mesmo que não se envolvendo nas clínicas terapêuticas, igreja, etc. Mas ainda teve uma ligação com a fé para você conseguir superar esse momento. A fé em Deus foi minha terapia. Por quê? Porque tudo que eu fui pedindo a Ele foi acontecendo. Ele primeiro botou para pastorar carro. Olha como as coisas de Deus ela é foda. Comecei a pastorar carro e eu era um cara que mexia nas coisas dos outros. E os clientes colocavam as chaves na minha mão para me limpar o carro, dar o grau e saíam. Pode crer. E a partir dali... Começou a criar um vínculo de confiança. De confiança e não mexer mais e querer o que era dos outros. Teve uma escolha tua também de se deparar muitas das vezes... Com certeza rola aqueles testes, né? Com dinheiro, com arma ali dentro de um carro e outras coisas, joias. E eu olhar e... Meu irmão, o cara confia em mim. Vou ganhar minha grana e o que é do cara é do cara. E isso aí foi crescendo dentro de mim. Isso aí foi crescendo de mim até começar a aparecer outras oportunidades de trabalho, velho. E o massa que depois que eu saí, deixei de pastorar carro, passei 4 anos pastorando, já me superei de não mexer mais em nada de ninguém, já passei para a cidadania, aí veio essa luta de deixar as drogas. Eu já trabalhava de carteira assinada quando eu gastava meu dinheiro todo com droga. E como foi esse processo? E aí eu comecei novamente a conversar com Deus e pedir para Ele me dar forças para mim deixar aquilo ali. E aí foi a época que meu filho... Tinha alguém ali que também te impulsionava a passar por essa superação? Tinha algum ponto de apoio, algum amigo, alguma referência de superação naquela época? Pra ser sincero, não. Quem eu tinha era a minha mãe. Apesar da minha mãe não ter sido uma pessoa que soube me dar educação, também não culpo ela, é até uma forma agressiva eu dizer que ela não soube, porque querer ela queria. Também contou muito da minha juventude ser rebelde e talvez eu mesmo não ter querido, ter tido aquela força de vontade de fazer o que ela pedia e sim fazer o que eu queria. E aí, como sem o pai, às vezes a mãe perde a força e a gente às vezes acaba indo fazer as coisas que não deve. Mas assim, ter alguém para me teleguiar só ela mesma, ela sempre dizia para mim, ela falava. Então foi o contato também com a fé que você deu essa outra volta por cima. Foi, eu coloco isso tudo na mão de Deus, tudo na fé. Porque desde então, quando eu saí em 98, que eu comecei a ter esse vínculo de fé com Deus, eu nunca mais deixei de praticar isso. Todas as minhas dificuldades eu coloco na mão dele e eu falo sempre para ele que eu ainda continuo sendo um pecador,
mas que eu quero ser uma pessoa melhor e prosseguir sendo uma pessoa boa, justa e lutando por mim, mesmo dentro do pecado, e graças a Deus as coisas vão acontecendo. E aí depois de algum tempo já com meus 20, 22, 24 anos de idade, eu consegui deixar todas as drogas, até o cigarro. E como foi que nasceu o padeiro empreendedor da rua? O vendedor ambulante que sobrevive hoje da rua? O padeiro veio já depois da música. Eu primeiro ganhei a música de presente de Deus, onde eu pude colocar toda a minha vivência, em falas de superação, em fala de que passei aquilo e dei a volta por cima já. Então tua transição em relação à tua vida na rua ali, da tua juventude, pra tua vida adulta, então antes de tu começar a trampar na rua, foi onde tu se encontrou com a arte? Foi. E que ano foi isso que aconteceu? É mais ou menos em 2003 para 2004. Comecei a escutar rap, né? Que eu era do funk. Minha vida era funk, baile funk. Baile funk, turma do circuito. E aí justamente em 98, mais ou menos nessas épocas aí, os baile funk começou a acabar. E aí começou a surgir outros estilos musicais na minha vida. Eu já conhecia o rock, já conhecia o reggae, outras músicas, até frequentava eventos. Mas quando chegou o rap, foi um boom. Porque o rap chegou falando justamente naqueles bagulho que eu vivia. Tu conheceu o rap daqui do Ceará ou teu primeiro contato foi com algum rapper de fora? Meu primeiro contato foi com os rappers de fora. O primeiro foi com o Marcelo D2 no Planet Ramp, né? O segundo foi com Racionais. E aí vieram outros. Porque eu comecei a gostar do estilo e comecei a procurar outros. E veio aparecer guindarte, cirurgia moral. E aqui dentro do nosso estado, na nossa quebrada do Ceará, como foi que tu se encontrou com a cultura? Aqui dentro eu conheci primeiro o Lene, que era o Periferia Alerta, o cara tinha um grupo, né? Lene do Castelo. Lene do Castelo tinha um grupo chamado Periferia Alerta, onde ele gerava os 4 elementos. O break, ainda gera. O DJ, o grafite e o rapper, né? E eu comecei a gostar, já escutava umas músicas e acompanhar a galera. E aí eu vi os caras cantando, os caras igual eu cantando, e eu comecei a achar que eu conseguia também. Comecei a inventar umas ali na hora de cabeça. E lá na frente eu comecei a criar umas letras das minhas vivências, né? E o foda é que nessa época eu ainda não sabia ler nem escrever. E já criava letra. Já criava letra de mente, que era chamadas de improviso. Improviso, freestyle. E aí eu tentava, meus improvisos de vida que eu vivia, como era muito verdade, eu começava a querer decorar e querer fazer uma letra já decorada para me cantar sempre ela. E não tá só criando ali, naquele momento, uma vivência que eu passei, mas de cantar um direcionamento do que eu vivi e poder ter um conceito de falar sobre aquilo. E o bacana é que eu consegui criar 4 na época, que hoje eu só me lembro de uma, mas que eu acho que eu ainda tenho até elas gravadas no meu computador, porque Onde foi tua primeira gravação? Erivan Produtos do Morro. Erivan sempre dando os primeiros passos. Na época, ele tinha acabado de criar a gravadora dele. Um canto pra ele gravar, que ele tinha um grupo, né? Eu esqueci até o nome do grupo dele. Que era ele e o Joel na época, né? Ele tinha música, viajava. E aí ele, padeiro, cara, vem aqui, quero fazer uns testes aqui. Criei aqui um estúdio, vamos lá. E aí acabou que a gente gravou essas músicas lá e pra mim foi uma maior felicidade do mundo, porque ele mixou, fez um trampo todinho. A gente usou até beat do Eminem. Eu acho que muita gente aí dessa época, e também da minha época, que é pós sua época também, muita gente, seu primeiro contato no rap, sua primeira gravação foi no Erivan Produtos do Morro, né, cara? E depois, meu primeiro CD... Muitos grupos também foram produzidos gravaram lá. E o meu primeiro CD foi gravado lá também. 12 músicas, todas elas criado da minha mente e da minha vivência. Isso antes do RDF? Não, com RDF. Com RDF já. Porque em 2004 eu conheci mais ou menos os meninos, onde eu me juntei e os caras me ajudaram. Aí a gente começou a escrever para fazer esse trabalho, né? É porque, tipo, na Costa Oeste, né? Era. Costa Oeste tinha os 2 grupos que era referência, que era Costa a Costa
e RDF. Pra ser sincero, eu não conhecia Costa a Costa. Na época. Na época eu conhecia Eu acho que o boom do Costa a Costa foi o programa da Regina Casé, lá na Barra. Pois né? é, e eu fui. Nessa época eu já conhecia eles, é porque quando eu comecei eu não conhecia. Os grupos que eu conhecia eram o Periferia Alerta, o grupo do Erivan, e conhecia o grupo do Cid, que era o de Rocha, e conhecia alguns meninos que cantavam. Eu não conhecia muito a galera... A outra galera que vinha no movimento de Fortal, não. Eu vim conhecer a partir do momento que eu conheci o Cid, que o Cid me apresentou o Costa a Costa. Conheceu o primeiro Cid. Aí, pra depois o Cid, que conhecia o Costa a Costa, me apresentar a galera do Costa a Costa, né? Rolou uma ajuda, não foi e tal? Quando eu comecei a conhecer a galera, saber que eu poderia fazer minha música, escrever minha música. Aí, tipo, o que aconteceu? Na época que eu comecei a conhecer a galera do rap, Lene, os caras que me motivaram a estar no rap hoje, eu conheci outras pessoas. Eu conheci o Cid, conheci o Coro. E aí esses caras me ajudavam a escrever as minhas letras. E aí, depois de escrever pra mim, os caras ajudavam a ler, pra me decorar, pra gente transformar em música. E aí depois surgiu... Fui conhecendo outra galera do rap, tipo a galera do Preto Zezé, a Cufa. E aí já veio outro processo, porque esses caras, quando começaram a conhecer nosso grupo de hip hop, ver o talento que a gente tinha, ofereceram nós uma participação numa coletânea Selva de Pedra, né? Em 2009, quando a gente lançou o CD do RDF. E aí, através do Preto Zezé e da Cufa, eu ganhei uma matéria com a MTV, que foi o Júnior do Afro Reggae que veio fazer essa matéria no estúdio do Erivan. E aí o cara me ofereceu um estudo, velho. E eu já trabalhava, já tinha minha família. E aí sabe o que aconteceu? Eu disse pra ele que eu já trabalhava, já tinha minha família, que eu não tinha tempo de estudar. E ele perguntou pra mim o que ele poderia fazer por mim. E eu disse que eu tinha 2 horas livres da minha vida. E o que ele fez? Ele pediu pra me arrumar um professor, uma professora, que ele bancava para me ensinar na minha casa. E eu passei 4, 5 anos estudando e voltei a estudar e aprender a ler e escrever. E quando foi em 2013, já estava escrevendo minhas próprias músicas. Padeirinho, a cultura salva. Cara, quanto a cultura salva, viu, brother? A cultura, ela é tão importante na vida da gente, ela é tão importante, principalmente no cara de periferia, no jovem periférico, porque ela consegue te dar conhecimento, ela te traz conhecimento, ela consegue mostrar o tanto que tu é capaz. Então a cultura, ela é muito importante. Por isso que é sempre importante a gente se posicionar a quem é a favor, quem apoia a cultura, se posicionar pela cultura, em apoio à cultura, em qualquer que seja o canto, principalmente dentro dos bairros e periferia. Porque o jovem que conhece a cultura, que tem algum sonho com esporte, na música, na dança, a cultura é importante. E ela salva tanto quanto a igreja, se não mais eficaz, porque ela te traz muito conhecimento. Então, sempre quando eu falo disso, eu me arrupio, porque todo o conhecimento que eu tenho hoje é através da cultura. Me ajudou até no processo de vir trabalhar no meio da rua. E como foi esse processo? O processo de trabalhar no meio da rua veio quando eu já trabalhava com meus patrões, né? CLT. Já tinha emprego de carteira assinada. E eu comecei a detectar que os patrões, geralmente, muitos deles não valorizam o trabalhador. Quando você está doente, eles não gostam que você bote atestado. Quando você precisa faltar por algum motivo familiar, eles não gostam. Se o seu filho está doente, eles não gostam. Se a empresa vai com algum problema, eles querem descontar em você. Então, com todo o conhecimento que eu adquiri dentro da cultura, dentro do rap, dentro desse sistema cultural, eu comecei a perceber, e tudo que eu aprendi na rua, eu consegui perceber que eu também conseguiria empreender. Do jeito que eu consegui tentar empreender a minha música, eu também vi que eu conseguia empreender e trabalhar para mim mesmo. Então, a cultura, ela também foi muito importante em me obter conhecimentos que eu pudesse vir para a rua novamente e fazer minha vida na rua, como eu fiz há anos atrás, quando moleque, agora depois de adulto, de outra maneira.
de uma maneira cidadã, de uma maneira que hoje eu garanto a minha dignidade e mantenho a minha família, e a cultura ela é importante demais, velho. Quais são as dificuldades da rua, Padrinho? Cara, as dificuldades da rua, elas são muitas. Tipo, pra nós que trabalha na rua, a gente tem a dificuldade de pegar ônibus, botar mercadoria dentro, né? Até pra mulher se torna mais difícil por conta de peso, mas também pra mulher tem uma solução, que ela pode pagar um local para guardar mercadoria, porque a mulher também ela é aguerrida, ela também consegue empreender. Como a mulher tá ganhando o mundo hoje aí, trabalhando, ganhando seu espaço no empreendimento aqui na rua também, elas são muitas. E do mesmo jeito que tem a dificuldade, a gente sempre tem a solução, né? A gente tem a dificuldade também dos rapa, né? Que são os que botam ordem na rua. A gente tem a dificuldade de... É desencorajador o lance do rapa, de você estar ali tentando sobreviver. Muito, muito. Antes era bem mais, hoje está bem mais branda, né? Mas antes, às vezes, eles tomavam mercadoria, se você teimasse em colocar num local que não pudesse. O foda é porque tu tá tentando trabalhar para se manter e manter tua família. Se o Padrinho pudesse dar uma solução pro poder público em relação a isso, ao comércio ambulante, a galera que trabalha da rua, para parar de estar correndo de rapa, para parar de correr de fiscalização e a pessoa conseguir trabalhar, o que é que você faria ou falaria para o poder público? Eu falaria para o poder público o que muitos deles já vêm fazendo, né? Determinando horários e locais onde a gente possa trabalhar, um determinado horário onde a gente possa exercer nosso trabalho, ganhar nosso dinheiro, para a gente se manter. Então já existe uma flexibilidade? Já existe. E se eles encontrarem pessoas que estão trabalhando em locais irregular, que eles consigam direcionar a pessoa para um local e que a pessoa seja permitida a trabalhar, ganhar o dinheiro dela, porque é difícil você ser cidadão, principalmente que você não tem emprego, então você quer se manter, quer empreender, e ainda ter esses impedimentos. É difícil, então a gente tem que buscar essas soluções, e essas soluções eles estão buscando, mas eles começaram a buscar isso depois de erros, porque tentaram tirar feirantes da José Avelino e acabou morrendo um cidadão feirante através dessa ação do poder público, e através disso eles começaram a flexibilizar, porque eles reconheceram que é raro e começaram a perceber esse erro e começaram a corrigir, tentar consertar, e agora eles estão conseguindo. Tá sendo bacana a maneira como eles estão trabalhando, disponibilizando horário e locais para essas pessoas trabalhar. E tipo, outro empecilho é a mídia, né? Que a mídia sempre vem por meio da rua como se a gente fosse um empecilho. Aquele que ocupa a calçada, que traz problema para lojista. Só que a gente não é. A gente vem para cá para se sustentar, para sustentar nossa família. Querendo ou não, a gente tá empreendendo, é um emprego, é uma maneira da gente se manter. Se você tem um produto bom de qualidade, você vai conseguir vender. Você, lojista, sempre vai conseguir vender. Sempre você vai conseguir manter o seu funcionário. E nós vamos continuar mantendo a nossa família. Então, dá para todo mundo trabalhar pacificamente. E eu acho que as mídias, elas têm que começar a vir por meio da rua e enxergar a gente como um trabalhador. Enxergar a gente como uma pessoa digna, que está se mantendo, lutando para se manter, garantindo a sua sobrevivência e dignidade, não como um empecilho e um ocupador de calçada. O cara que viveu na rua, o cara que aprendeu na rua, o cara que transformou sua vida na rua, que faz arte na rua, que leva sua sobrevivência, sua dignidade para casa através da rua. Esse é o Padeiro MC, com essa história maravilhosa, e eu vou fazer um jogo de palavras e resposta rápida com ele agora, pra gente chegar a esse grande final com essa história maravilhosa de sobrevivência, transformação, mudança e superação que o nosso parceiro Padeiro viveu e vivencia até hoje através da arte, da cultura, da rua, do comércio, levando o poder da transformação através da música. Vamos lá, Padrinho. Cuida. Uma superação. Voltar a se ressocializar na vida e garantir a dignidade, que foi sair do erro para caminhar na caminhada certa. Trabalhar com dignidade
e manter a família. E já foi uma superação gigantesca, né? Porque é difícil. Uma música. Uma música na raça. Porque quem sai dali e consegue dar essa volta por cima de superação, é na raça. Um momento de felicidade. Meus filhos e minha família. É doido, é meu ponto de equilíbrio hoje, é quem me consegue ir ali. Sempre eu enxergar que eu tenho que estar nesse caminho, que eu tenho que estar seguindo essa luz. Momento inesquecível. No palco, depois de ser um cara que foi preso, tirou as coisas dos outros, que viveu tantas coisas, que quase morreu, quase matou, e se encontrar no palco ali com 50 mil pessoas, indescritível. Se o Padrinho hoje pudesse gritar pra todo mundo escutar, o que é que o Padrinho gritaria? Cara, escuta bastante música, principalmente aquelas que te dá um choque de energia, de positividade, que fala de superação, que fala de vivências de luta, que esse estilo musical que fala de Deus, que te motiva a ir pra frente, esse estilo de música vai te impulsionar a ser uma pessoa incrível na vida, velho, que nada vai conseguir te frear. O que é que te emociona? Cara, muitas coisas, tipo, assisto muito filmes e quando eu assisto filme de superação sempre eu me emociono, porque eu consigo enxergar sempre a energia de toda dificuldade e motivação para lutar e conseguir passar barreira. E quando eu vejo crianças assim na rua que não tem essa luz, que não tem esse direcionamento e que às vezes falta esse direcionamento de alguém, às vezes me emociona, porque eu me vejo lá atrás e como que eu consegui ter essa luz, que eu acho que muitas delas foi a cultura que conseguiu, a música que conseguiu me impulsionar a eu enxergar esse poder que eu tenho hoje. Nossa, que visão, viu, brother? Que visão. Que visão. Deixa um salve aí pra finalizar aí. O que é que você quer dizer aí pra rapaziada que tá acompanhando esse projeto? Galera, se você tem um sonho, qualquer sonho que seja, até digo pra você, procure sonhar em alguma coisa. E se você tem esse sonho, desista não, velho. Vá por ele até o fim, mesmo que você precise fazer outros caminhos e continuar com aquele sonho, vai ser importante. Eu sempre sonhei em ser cantor. Eu realizei meu sonho, 46 anos, estou seguindo esse sonho até hoje, mas eu tive que trabalhar, porque o meu sonho não conseguiu me manter, me sustentar. E eu tive que trabalhar, então eu percorri o caminho de trabalhar, se manter, sustentar minha família e continuo sonhando até hoje. E se Deus quiser, meu sonho já foi realizado, mas eu vou conseguir alcançar patamares maior através desse sonho, porque o sonho é quem te motiva a lutar. E através desse sonho é que você vai lutar sem parar até você alcançar seus objetivos. Salve, salve, galera, esse é o Street Lab, o laboratório de rua, diretamente das ruas de Fortal, com ele, com o meu, com o seu, com o nosso chapa, Padeiro MC. Satisfação, Padeirinho, junto, trocar essa Manoel, ideia. é doido, breve sempre. tem mais. E no próximo vai ser lá na quebrada dele, firmeza? Tamo junto. Tá com Salve. dificuldade, ó, vai na raça que você consegue, raça. man. Tamo junto.